Olá irmão, tudo bom com vocês? Tudo bem com as suas famílias? Tudo bem com as suas unidades? Então vamos para o estudo dessa semana do Vem Segue-me que é Alma, do capítulo 13 até o capítulo 16. No capítulo 13, o que nós vemos? Que os homens foram ordenados ao sacerdócio e designados sacerdotes. Vamos ler no versículo 3, que diz bem assim: E este é o modo pelo qual foram ordenados, sendo chamados e preparados, desde a fundação do mundo, segundo a presciência de Deus, por causa de sua grande fé e suas boas obras, sendo primeiramente livres para escolherem o bem ou o mal. Portanto, tendo escolhido o bem e exercendo uma fé muito grande, são chamados com uma santa vocação. Sim, com aquela santa vocação que lhes foi preparada com uma redenção preparatória e de conformidade com ela. Então nós vemos que os caminhos do Senhor são eternos e que tudo foi preparado devidamente antes da fundação do mundo. E todos os homens têm a oportunidade de receber o sacerdócio. Então, o primeiro é o sacerdócio arônico, que é preparatório, né, para os jovens, tem diáconos, mestres, sacerdotes, e para os adultos, os homens, tem o sacerdócio de Melquisedeque, ofício de Elder, ofício de sumo sacerdote, e o sacerdócio ele é o poder de Deus aqui na terra que nos é dado para que possamos exercer seu poder em nome dele aqui na terra. Mais uma vez alguém vai perguntar, mas e por que as mulheres não têm um sacerdócio? Relembrando, porque a mulher tem o maior de todos os dons, que é o da maternidade, que é o de gerar uma vida, que é o de poder dar à luz a novas vidas. Então, e as mulheres para entrar no templo, olha que interessante, elas não precisam ter o sacerdócio, elas só precisam ter a dignidade. Enquanto que nós homens, além de ter que ser digno para receber o sacerdócio e mostrar dignidade, aí sim a gente vai poder entrar no templo. Então vemos como as mulheres são importantes sempre no plano do Senhor. Então, e são muitas as oportunidades que nós, exercendo o sacerdócio, podemos ser aqui, de ajudar a pregar o Evangelho, de dar bênçãos de saúde, de ministrar o sacramento, as ordenanças do templo e por aí vai. Então, tudo no Evangelho foi preparado desde a fundação do mundo. E agora no versículo 12, que diz assim: Ora, tendo sido santificados pelo Espírito Santo, havendo suas vestimentas sido branqueadas, achando-se puros e imaculados perante Deus, só viam pecado com horror. E houve muitos, e grande foi o seu número, que foram purificados e entraram no descanso do Senhor seu Deus. Então nós vemos que o Evangelho ele não aprisiona, pelo contrário, ele nos liberta. E esses irmãos, eles estavam tão convertidos que eles viam pecado somente com horror, somente com trauma, que eles queriam que todos tivessem a oportunidade também de se arrependerem, e fala que eles tiveram suas vestes imaculadas, brancas, ou seja, eles se purificaram, eles foram se arrependendo, eles foram se convertendo a tal ponto que eles foram atingindo uma dignidade bem grande e entraram no descanso do Senhor seu Deus, quer dizer, eles estavam tendo a paz celestial. E aí é citado Melquisedeque, porque foi a ele a quem Abraão pagou o dízimo. E o dízimo é aquela a lei que nós temos, né, de doar, eu prefiro a palavra doar, 10% de nossos ganhos, porque através do dinheiro do dízimo são construídos os templos, as capelas, as dependências da igreja, e são também pagas as contas, obviamente, né? Nada é de graça, e com as ofertas é feito o auxílio humanitário, por exemplo, no caso agora a gente está tendo um grande
exercício e oportunidade de poder ajudar, que são os irmãos e as pessoas lá no Rio Grande do Sul, que vai levar ainda, talvez ainda infelizmente, um bom tempo para eles se recuperarem lá de toda a tragédia que aconteceu durante as enchentes. E Melquisedeque era rei da cidade de Salém, um lugar que estava amadurecido na iniquidade. Mas ele, com fé e agindo com o sacerdócio, ele pregou e o povo se arrependeu. Então, temos esse privilégio de podermos exercer o sacerdócio e de poder chamar as pessoas ao caminho do arrependimento. E a cidade se corrigiu. E nós podemos também fazer o mesmo pelas nossas cidades hoje em dia. Então, Alma, ele chamou o povo ao arrependimento e lhe deu conselhos conforme vemos nos versículos 28 e 29. Há alguns exemplos que ele diz, que fala sobre ter humildade, ter fé, vigiar, orar. É sempre importante, a gente deve sempre se lembrar dessas coisas, porque sem fé a gente não consegue agradar o Pai Celestial. Vigiar, porque o inimigo não para. O orar, já aprendemos com o Nef que a gente sempre deve orar, porque o inimigo não ensina a orar, mas ensina a não orar. E ser humilde, que se não tivermos humildade, não poderemos nos assemelhar ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então, essas são algumas das coisas que a gente pode aprender aqui do capítulo 13. Se você tiver mais alguma coisa, deixe aqui no seu comentário, vamos aprender juntos. E aí vamos para o capítulo 14. Muitos acreditaram em Alma e Amuleque e se arrependeram. Eles foram estudar as escrituras, eles foram procurar realmente se converter de verdade. Só um parênteses, estudar as escrituras não é simplesmente ficar folheando uma página depois da outra, mas a gente poder ler para a gente poder entender, compreender, colocar aquilo que a gente aprendeu na teoria, colocar em prática e poder aumentar o nosso testemunho, entre outras bênçãos. Mas a maioria do povo lá da cidade de Amônia, que lugar terrível, hein? Eles haviam ficado irados, bem irritados contra Alma e Amuleque, porque eles haviam testificado e denunciado as suas falhas, suas iniquidades, seus erros, e tentaram matar eles em secreto. Eles não conseguiram, porém eles deram um jeito de fazer Alma e Amuleque serem presos e serem levados ao juiz supremo. E o povo acabou mentindo para poder prejudicá-los. E Zezuron, que era o mais astuto, que ele havia se convertido, ele ainda precisava passar pelas ordenanças, mas ele, com remorso, porque ele que havia também sido um dos que havia alterado as leis para poder ter ganhos, ele foi lá para poder interceder por Alma e por Amuleque, mas ele admitiu sua culpa, porém o povo o rejeitou e o cuspiu, alegando que ele estava possuído pelo inimigo. É muito comum, quando uma pessoa é pega nas suas mentiras, ficar chamando a outra pessoa de louco, de mentiroso ou de endemoniado, porque a pessoa não quer aí ser corrigida. E aí aconteceu uma cena aterrorizante. Todos os que haviam acreditado na palavra de Deus, homens, mulheres e crianças, eles foram atirados ao fogo, e também seus registros e suas escrituras. E Alma e Amuleque foram levados para presenciar aquela cena horrível. E Amuleque quis salvá-lo eles do martírio, porém Alma disse que eles estavam indo para a glória. Eles estavam sendo mortos fisicamente, mas espiritualmente eles estavam salvos. Eles já iam diretamente para poder receber a glória celestial. Então, Amuleque teve medo de morrer, mas no versículo 13 Alma disse: faça-se segundo a vontade do Senhor. Nossa obra, porém, não está terminada,
portanto não nos queimarão. Então, Alma ele estava com a conversão e o espírito tão forte que ele sabia que não ia ser morto naquele momento, ainda estava bem longe de acontecer a sua morte, e ele tinha fé que nada disso ia acontecer. E durante a missão, outros a gente vê relato de pessoas que sofreram grandemente, grandes perseguições, grandes problemas por estarem declarando o evangelho verdadeiro. A gente vê ao redor do mundo, tanto aqui no Brasil como nos lugares que missionários foram perseguidos ou até mesmo mortos, mas eles se mantiveram fiéis. Eles não intercederam a favor do inimigo, eles não amoleceram na fé, eles permaneceram firmes para poder continuar a sua obra, o seu ministério. E depois disso, o que aconteceu? O juiz supremo foi lá, ele bateu na cara de Alma, bateu na cara de Amaleque e ficou provocando, dizendo que se eles tinham realmente poder, que se o Pai Celestial existisse, que eles libertassem aquelas pessoas. E por que o juiz supremo fez isso? Ele era da ordem de Neor, que a gente viu lá no começo do livro de Alma, é aquele homem que era iníquo, que quis ser rei e que enganou o povo, mas acabou matando Gideão. E só que ele acabou deixando seguidores, vamos dizer assim, e esse juiz que era da ordem da turma dele acabou agredindo Alma. E os outros também, que eram seus comparsas, eles também ficaram fazendo a mesma coisa. Eles ficaram agredindo Alma, Moleque, cuspindo, batendo no rosto, os zombando, os desafiando, uma coisa bem lamentável. Vamos lá para o versículo 22. E eles ficaram falando muitas blasfêmias e tal. E aí ele fala assim: e muitas coisas semelhantes, sim, toda espécie de coisas semelhantes lhe disseram. E assim zombaram deles durante muitos dias, e não lhes deram alimento para que padecessem fome, nem água para que ficassem sedentos, e também lhes tiraram as vestimentas para que ficassem nus. E assim foram amarrados com fortes cordas e confinados na prisão. Então, gente, olha só a situação que esses dois grandes missionários estavam passando. Olha só a humilhação, tirar a roupa, além de ficarem cuspindo, agredindo, ainda deixaram eles sem vestimenta nenhuma. E o juiz foi lá e os desafiou novamente a se libertarem. Mas aí vemos no versículo 25 que o poder de Deus desceu e eles se levantaram, porque àquela altura a moleque principal já estava cansado de tanta humilhação e covardia que eles estavam recebendo. E aí no versículo 26 mostra que eles clamaram e aí eles acabaram sendo soltos. Eles conseguiram escapar mesmo com toda a fraqueza que eles deviam estar sofrendo devido à falta de comida, à falta de água, mas a força do Senhor desceu, eles conseguiram se libertar das cordas e os maus foram tomados por um medo tão grande e a prisão começou a ruir e as paredes da prisão acabaram quebrando, ruíram, mataram o juiz supremo e toda a sua corja. Então, Alma e a moleque foram salvos pelo poder de sua fé. E o povo, quando os viu saindo da cadeia, saíram fugindo de medo, porque eles não conseguiam acreditar que aquilo estava acontecendo. Então, durante a missão, eu não cheguei a passar por isso, felizmente, mas eu passei por momentos que a gente via que tinha pessoas que nitidamente tinham ódio por nós, tinha raiva e por aí vai. A gente passou por situações bem complicadas e tal,
mas isso depois eu comento num outro vídeo, né? Mas a gente, pela fé, a gente também pode se libertar de muitas coisas. Então agora imagine essa cena, né? E os que ficaram lá zombando e agredindo o Alma e a mulher, que eles acabaram sendo presos lá com a prisão caindo e eles pereceram lá, e eles tiveram a chance de se arrepender, não se arrependeram, e agora no fim eles estavam lá mortos. Aí no capítulo 15, Alma e a mulher, que eles foram ordenados aí à terra de Sidom, onde eles encontraram aqueles que haviam sido expulsos lá da cidade de Amônia. E no encontro contaram tudo o que aconteceu. E eles também reencontraram Zezuron, que devido ao remorso que ele estava sentindo, porque ele estava com consciência dos seus erros, acabou tendo lá uma febre bem ardente e lhes pediu cura. Aí dos versículos 8 e 10, Alma perguntou: você tem fé? Você acredita que você pode ser curado? E ele disse: sim, acredito em todas as suas palavras. Zezuron realmente havia se arrependido e agora ele foi, pelo poder do sacerdócio, ele foi curado, batizado, e assim ele decidiu fazer o que? Ele foi pregar ao povo, e Alma organizou a igreja. Então todas as pessoas têm direito ao arrependimento, já falamos aqui. O próprio profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 18, que é uma escritura conhecida, que é de seminário, diz: ainda que vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, eles podem se tornar brancos como a lã. Então, Zezuron, ele havia errado muito, porém, quando ele teve a oportunidade de conhecer o Evangelho, ele, a princípio, ele desafiou a Alma e a mulher, que tentou fazê-los cair em contradição, mas ao ser pego nas suas próprias mentiras, ele tremeu, depois ele acabou se convertendo, ele teve remorso. O remorso é uma indicação do quê? Que a pessoa está com a consciência de seus erros, de seus pecados, e que ela deve realmente se arrepender. Então ele procurou. Então, e depois disso ele foi pregar ao povo, porque ele também queria o bem-estar das pessoas. E Alma organizou a igreja, porque é sempre importante, a igreja é organizada desde aquela época e é organizada hoje em dia. A gente vê que a igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ela é completamente organizada, ela é perfeita em todas as suas características, tudo é feito sob revelação. Temos profetas, videntes e reveladores, profeta e apóstolos. Aí vamos lá no capítulo 15, para o versículo 16. Então aconteceu que Alma e a mulher, que tendo a mulher que abandonado pela palavra de Deus todo o seu ouro e prata e coisas preciosas que estavam na terra de Amônia, e tendo sido repudiado por aqueles que haviam sido seus amigos e também por seu pai e parentes. Então a mulher, que ele era um homem de muitas posses, ele era um homem muito rico, mas ele, quando recebeu a visita do anjo, ele voltou para casa para poder alimentar a Alma. Ele se preparou para que eles pudessem ir pregar o evangelho, mas aqui fala o quê? Que ele foi abandonado. Ele lá, mais do que ele abandonar o ouro, a prata, o dinheiro, aqueles que haviam sido seus amigos o abandonaram, e até mesmo seu pai o abandonou. Então, durante esse tempo que eu estou no Evangelho, quantas vezes eu não vi pessoas que, para poderem se converter ao Evangelho, para poderem se batizar na igreja, desculpe, teve uma interrupção porque alguém ficou aí batendo no meu portão, tive que dar uma pausa, vamos lá. Então, continuando no versículo 16, perdão. Então, quantas pessoas eu não vi que, para poderem entrar para o Evangelho e se batizarem na igreja, precisaram abandonar vícios e a vida que levavam, e foram abandonados por aqueles que haviam
se dizia ser seus amigos antes, até mesmo parentes ou familiares viraram a cara porque não aceitavam que a pessoa decidisse se unir à igreja verdadeira. Então há pessoas que vão ter que fazer sacrifícios, que vão precisar fazer grandes esforços para poderem se manter firmes. Na Liahona mesmo já li vários casos de pessoas que, assim entre aspas, perderam todas as amizades e parentes, mas que decidiram ficar firmes porque sabiam que o evangelho era verdadeiro, e com o tempo essas pessoas foram se reerguendo, e aqueles que antes os havia virado as costas, virado a cara, acabaram se convertendo ao evangelho também. Então, o que um bom exemplo faz? E aí no versículo 17 diz: portanto, depois que Alma organizou a igreja em Sidom, vendo uma grande mudança, assim, vendo que o povo havia refriado o orgulho de seu coração e começado a humilhar-se perante Deus, e começado a reunir-se em seus santuários para adorar a Deus diante do altar, vigiando e orando continuamente para que fossem libertados de Satanás e da morte e da destruição. Então, olha aí, mais uma vez está falando de humildade, de sermos humildes. A humildade realmente é algo que agrada plenamente, totalmente ao Pai Celestial. E o contrário da humildade agrada apenas ao inimigo. E depois que eles fizeram a humildade ser parte da vida deles, que eles começaram a abrir a sua visão, eles foram se reunir, a fazer as reuniões com frequência para poderem adorar o Pai Celestial e não darem nenhum tipo de espaço ao poder do inimigo. E a mulher que ele sofreu bastante, porque não é fácil a gente ser abandonado por aqueles, principalmente por quem a gente gosta. E Alma, sendo solidária, ele fez o que? Ao ver o sofrimento de Amaleque, o levou para casa e o apoiou nas suas provações. E o Senhor, ele foi fortalecido no Senhor, perdão. Então aí nossa parte também, como irmãos no Evangelho, nós temos que ver quem está precisando, né, de ajuda e fortalecer. O que a moleque no momento ele não estava precisando de dinheiro, mas de apoio moral. Ele estava precisando de irmandade, e foi isso que a Alma fez. E nós podemos fazer o mesmo hoje em dia, acolhendo as pessoas quando estamos lá na capela, fazendo as nossas visitas de ministração. A gente pode fazer isso quando servimos almoço para os missionários, quando encontramos algum irmão ou irmã em alguma dificuldade, e também ajudando ao próximo, em nossa família, principalmente na rua, no nosso ambiente de trabalho, na escola, assim por diante. E aí chegamos no capítulo 16. O que aconteceu? Eu, estudando esse capítulo, fiquei até agora, fico imaginando as cenas que vamos ver agora do que aconteceu. Os exércitos lamanitas invadiram Amônia, e eles chegaram lá já matando e destruindo a cidade. A mesma cidade que o povo lá, tomado pelo seu orgulho, pela sua arrogância, eles disseram que nunca poderiam ser destruídos, nem a cidade destruída. Porém, em um único dia, os lamanitas conseguiram fazer uma destruição total. Então, e os nefitas que haviam sido convertidos, eles queriam salvar seu povo. E Alma fez um que? Ele queria ao Senhor para saber o que fazer, e conseguiram resgatar os que foram presos. E aí o povo de Amônia ele foi destruído, e também a sua cidade. Vamos ver lá no versículo 10 e o versículo 11. Eis que um dia, porém, ela ficou devastada, e os cadáveres foram mutilados pelos cães e pelas feras do deserto. Entretanto, depois de muitos dias, seus cadáveres foram amontoados na face da terra e cobertos por uma camada fina de terra. E tão forte era o mau cheiro
que o povo não ocupou a terra de Amônia por muitos anos, e foi chamada de Desolação dos Neores, pois eram da seita de Neor os que haviam sido mortos e suas terras permaneceram desoladas. Gente, imagine só, em apenas um dia os lamanitas conseguiram destruir toda aquela cidade e os cadáveres ficaram amontoados um no outro e acabaram sendo devorados por animais perigosos. E aí veio a camada fina de terra e o cheiro ficou tão grande, com certeza insuportável, que essa cidade ficou inabitável por muitos anos e ficou sendo chamada de desolação. Então acabou, no modo de dizer, virando uma cidade fantasma, uma cidade abandonada, cheia de corpos acumulados. E tudo isso aconteceu devido ao quê? Devido à sua iniquidade, devido ao seu orgulho, por terem rejeitado um profeta de Deus, por eles não terem aproveitado a oportunidade de poder se arrepender e de poder se converter. A mesma oportunidade que os outros que se converteram teve, eles também tiveram, não aproveitaram, e aí eles mesmos acabaram trazendo a destruição para si. Então, hoje em dia também acontece, tem lugares que ficam devastados, porém não cabe a nós julgar o porquê que eles estão passando por tal coisa, seja um fenômeno da natureza principalmente, mas que a gente deve procurar estender a nossa mão para poder ajudar. E aí nos versículos 13 e 14, e Alma e Amaleque saíram, pregando arrependimento ao povo em seus templos e em seus santuários e também em suas sinagogas, que eram construídas à maneira dos judeus. E a todos que desejavam ouvir suas palavras, eles pregavam a palavra de Deus, continuamente, sem qualquer acepção de pessoas. Ou seja, a igreja foi construída, fizeram lá as capelas daquele templo, né, de acordo com o modelo que tinha lá dos judeus, e eles se reuniam frequentemente para poder adorar o Senhor. E pregaram o evangelho lá, e todas as pessoas eram aceitas sem fazer qualquer acepção. Então hoje nós não devemos também fazer nenhuma acepção de pessoas. A gente deve ter humildade, a gente não deve ver a pessoa como ela é agora. A gente deve celebrar as 3 visões de branco: roupa do batismo, roupa do templo e roupa do reino celestial. Mas no que a pessoa pode ser. Eu mesmo, eu não acreditava que eu fosse usar gravata. Eu costumava dizer que quando eu era adolescente, que eu não usaria gravata, nem que eu ficasse mais rico que o Silvio Santos. E depois eu fiquei 2 anos usando gravata diariamente. E bem antes da missão também, claro, e agora. Mas a minha visão é clara, e com o passar do tempo a gente vai crescendo, vai amadurecendo, a nossa visão vai melhorando, vai mudando. Então, o que nós vemos? Mais uma vez a gente vê, a igreja foi organizada em toda parte. Então, tanto lá quanto tivesse pessoas, eles foram construídos, vamos chamar de capelas daquela época, eles se reuniam para pregar e eles se reuniam para poder se aproximar mais do Pai Celestial. E aí, no versículo 16, e não havia desigualdade entre eles. O Senhor derramou seu Espírito sobre toda a face da terra, a fim de preparar a mente dos filhos dos homens, ou seja, preparar-lhes o coração para receberem a palavra que lhes seria ensinada na ocasião de sua vinda. Então a gente vê que não era comunismo, ou seja, as pessoas, não havia desigualdade, ninguém era maior ou melhor do que ninguém. E assim que é no Evangelho de Jesus Cristo, ninguém é maior do que ninguém. De repente, um irmão que se batizou recentemente, ele pode ter tido um conhecimento, adquirido um testemunho, que eu, com meus já quase 34 anos de membro, ainda não entendi ou não desenvolvi perfeitamente. Mas o Senhor diz que nem todos é dado o mesmo dom, então por isso para quê? Para que uns
possamos aprender com os outros, para que nós possamos ter a oportunidade de nos edificar, né, de fazermos parte de uma equipe, de uma família. Uma equipe, seja lá de que esporte for, precisa do quê? Cada um precisa entender a sua função lá no time, mas todos precisam trabalhar juntos para que eles possam vencer. E é a mesma coisa, por exemplo, um carro, cada peça tem a sua importância, mas o carro só vai funcionar se todas as peças estiverem funcionando corretamente, perfeitamente, e aí ele vai poder ir para frente. E aí, com a pregação, eles continuaram anunciando a vinda de Cristo, que eles ainda estavam aguardando. A primeira ainda faltava vários anos para que acontecesse, mas eles fizeram questão de pregar sobre a vinda de Cristo, a sua vida aqui na terra, seus ensinamentos, seus sofrimentos, a sua morte e a sua ressurreição e a vinda que Cristo faria aqui nas Américas após ele encerrar o seu ministério lá, onde a gente chama de Velho Mundo, lá em Jerusalém, aquele lado. E mais para frente nós vemos que essa profecia realmente aconteceu e que Cristo esteve aqui nas Américas, porque ele falou que ele tinha outras ovelhas que não eram daquele aprisco, e aí assim ele veio para cá. Então, essa foi a aula de hoje e espero que você goste bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e não se esqueça de deixar sua curtida ou seu like aqui e de fazer seu comentário para que nós possamos realmente nos edificar uns aos outros e podemos crescer juntos no Evangelho. Tá ok? Muito obrigado, uma boa semana, desde já desejo uma ótima reunião para a sua unidade no próximo domingo e até a próxima. Muito obrigado, até mais.